Olá, gente, voltando aqui na parte 2, por motivos de memória, precisei dividir o vídeo em duas partes. E ali nós temos aqui, então, outra questãozinha para a gente ver como que é aplicado, ó. Aqui a gente tem tanto possessives, adjectives, quanto objective pronouns. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, então, ó. A clever ad for new breakfast options and end to hit at McDonald's domination of the market includes a bunch of people who share the same name as Ronald McDonald but proclaim love for Taco Bell's new morning offerings. Olha só, esse é o tipo de questão que aparece pra gente, é uma questão do Enem, essa aqui, se eu não me engano. Pessoal, aqui é importante a gente saber um pouquinho de vocabulário, né? Mas vamos tentar aí resolver olhando o contexto. Então, aqui, ó, a gente tem new breakfast options, as novas opções de café da manhã de quem, né? Pra gente saber aqui o que a gente vai colocar, porque ali nas letras, a primeira opção que tá vindo pra gente é um possessive. Então, ali, ó, clever ad for breakfast. Ó, as opções de café da manhã de quem? Aí a gente continua o texto. An end to hit at McDonald's domination of the market. Então a gente está falando do McDonald's. Logo, o McDonald's ele é o quê? Tá, ele é um lugar. Não vou usar aqui para ele algo que se refira a que eu usaria para uma pessoa. Mas são, na verdade, lugares, né? São franquias. Então, a gente vai colocar aqui que um possessive que diga respeito a uma coisa mais plural. No caso, there, tá? Porque é o McDonald's como franquia, como vários lugares. Então, ali é clever ad for their new breakfast options, para as novas opções de café da manhã deles, do McDonald's. Outra coisa que é importante lembrar, quando você estiver falando de objetos ou lugares que estão no plural, você usa para o subject o they e para o objective then. E aqui no possessive o their. E aí a gente continua a frase até chegar ali, ó. As Ronald McDonald but proclaim, love for Taco Bells. Então, aqui a gente já vai falar do Ronald McDonald. A gente sabe que ele é um homem, ele é uma pessoa só. E aí a gente vai pensar, qual possessive eu uso para homens? Her, o your, my. Nós usamos o his. Então, seria a letra D. Their and his. As Ronald McDonald but proclaim his love for Taco Bell's new morning offerings. Tá bom? Letra D. Aqui eu vou entrar com vocês no Simple Present, bem rapidinho. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho a questão do do e do does, que fazem parte do Simple Present. Tanto do quanto does são auxiliares, tá? Auxiliares do tempo presente. Olha lá, nós usamos o do e o does to make question. Olha, eu fazendo uma leitura bilíngue, metade inglês e metade português. Vamos ler tudo em português, ó. Nós usamos o do e o does para fazer perguntas no Simple Present. Então, todas as perguntas que nós fazemos no Simple Present ou em qualquer tempo verbal do inglês, essas perguntas carregam um auxiliar. No tempo presente é o do ou o does. Então, quando que nós vamos usar um e quando nós vamos usar outro? O do nós usamos na frente de I, you, we and they. E o does nós usamos para he, she, it. Então, a estrutura fica mais ou menos assim. O auxiliar, como tá aqui, do ou does, mais o subject pronoun. Aqui tá como subject pronoun, mas aqui ele tá falando em sujeito de forma geral, tá bom? Porque você pode ter o nome de pessoas, lugares, situações. E depois o verbo. Olha ali, ó. Vamos formar uma frase então. Do you go home by yourself? Você vai para casa sozinho? Eu dei uma complementada.
Depois ali, does she want? Ó, peguei o does de auxiliar, mais o she de sujeito e o want de verbo. Does she want some coffee? Ela quer café, tá? Então, o do nós usamos na frente desses sujeitos aqui, a you, o we, they, e o does, he, she, it. É isso que a gente tem que saber. E aí, ó, o verbo nós usamos no base form, do infinitivo, tá? Nós não, o que seria só o nome do verbo, a gente não precisa usar aquele to na frente, é só o verbo mesmo. E quando a gente vai falar de pessoas ali no caso do singular, que seria a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, quando nós fazemos frases afirmativas, nós acrescentamos um S no verbo, por exemplo, he speaks English. Quando a gente coloca o auxiliar does, a gente não precisa colocar esse Szinho. Então, não ficaria, por exemplo, does he speaks English, e sim does he speak English. Aquele Szinho é acrescentado apenas na forma afirmativa. E aqui o don't e o doesn't. Então, a regrinha é mais ou menos a mesma para quem a gente usa, em quais situações. Quando nós temos I, you, we, they, nós usamos o don't, que ele é um auxiliar que nós usamos para negar as coisas. E o doesn't para he, she, it. O don't é a junção de do mais not, e o doesn't é a junção de does mais not. E depois o verbo, então ali ó, we don't go, por exemplo, we don't go shopping, nós não vamos às compras, um exemplo. Depois, she doesn't like to study, or she doesn't like study também pode ser. Então, ela não gosta de estudar. Alguma coisa assim, a gente pode colocar também aqui, ó. I don't want juice. Eu não quero suco. I don't want juice. Eu tô complementando porque se eu só colocar o subject, o auxiliar e o verbo aqui, vai ficar estranha a frase. Então, aqui aparece como auxiliary, mas é no caso, um auxiliar para negação, tá? Então, ele é auxiliar, mas também faz aí esse papel de negar, de fazer o negativo da frase. Temos exemplos ali, ó. Aí ali, ó, be careful, né? Ó, I don't live in Japan, que seria, a gente não vai falar I no live in Japan, e sim I don't live in Japan. Ou geralmente o pessoal fala I not live in Japan. Não, tem que ser o don't, o do mais o not. Quando a gente usa o negativo, também o verbo não leva aquele Szinho na terceira pessoa do singular. Olha ali, a gente não vai falar she doesn't has a cat. Que se nós fôssemos falar que ela tem um gato no afirmativo, seria she has a cat. Mas no negativo, o verbo fica normalzinho lá. Então, she doesn't have a cat. Tá bom? Mesma coisa que ao invés ali, ó, no he doesn't speak English, eu não vou falar he doesn't speaks English, mas sim he doesn't speak English. Aqui coloquei no afirmativo para vocês também, a gente vai acrescentar um Szinho na terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, eu tenho I run, you run, we run, they run, e he runs, she runs, it runs. Lembrando aí que o it pode ser coisas, objetos ou até mesmo animais. Só que esse Szinho possui algumas regras, olha ali. Apesar de ser a maioria, essa regra do S não funciona só para verbos. Só não funciona para verbos que têm algumas terminações específicas. Então, por exemplo, se o verbo terminou com O, S, dois S's, SH, CH, X ou Z, você vai acrescentar um ES no final, não somente um S, como é o caso aqui, ó. He goes, she goes, it watches. Prestem bastante atenção que essa regra é muito importante. Outra regrinha, se a palavra terminou em I, em consoante, e em I com Y também no final, que não deixa de ser uma consoante, na verdade, assim, ela tem uma consoante mais o Y, tá bom?
no caso ali, os verbos study, olha ali, termina em DY, então consoante, consoante. O consoante mais o Y, que é outra consoante. Try e cry tem consoantes antes do Y. Nesse caso, você deveria tirar o Y e acrescentar o IES no lugar. Então, aqui a gente vai trocar o Y pelo IES, olha ali. He studies, she tries, it cries. Ai, professora, mas eu já vi coisas com Y que não terminavam assim. Sim, porque é esse caso aqui, ó. E tem verbos que terminam em Y, só que eles têm uma vogal antes. Olha ali. E aí, ó, enjoys. Antes do Y eu tenho a letra O. Stay. Antes do Y eu tenho a letra A. E play antes do Y eu tenho a letra A também. Então, essas palavras têm uma vogal antes do Y, por isso eu só vou acrescentar o S, tá? E aqui tem a consoante, por isso o IES. Aqui deixei uma questão para vocês também, tirada de Enem vestibular, mas bem simplesinho, olha ali. He doesn't, nanana, anymore. A gente vai falar aqui que ele não fuma mais. Então, qual desses verbos está conjugado aí corretamente? O smoking, no smoking, smokes ou smoke. Você pode ficar em dúvida entre o smokes e o smoke. Mas lembrando, o S só é acrescentado na versão afirmativa das frases, por isso, smoke. He doesn't smoke anymore. Depois, essa aqui da Federal da Paraíba. Olha ali, a gente vai usar um auxiliar e o verbo, tudo conjugado no simple present. Então, nós temos ali, ó, Biddy, que seria uma menina. Qual auxiliar que nós usamos para mulheres, né? Que seria aqui um she, terceira pessoa do singular. Nós usamos o does. Então, pode ser a letra B ou a letra C. Usually, what she wants. Então, usually gets ou usually get. Se essa frase fosse afirmativa, seria gets. Então, Biddy usually gets what she wants. Mas é uma pergunta, então eu não tenho necessidade de ter esse S acompanhando o meu verbo. Por isso, letra C. Does Biddy usually get what she wants? Tá? Letra C aqui, does e get. Não seria usually gets what she wants. Tudo bem? E temos aqui uma da Unifor, 2001. Essa aqui é bem velhinha. Ó, essa aqui a gente tem um textinho, mas a gente não precisa nem ler o texto para conseguir resolver. Os verbos que são no simple present no texto são, olha lá. Worried, a gente sabe que tem um ED, tá no passado, então a gente já descarta a letra A, já descarta a letra B, né? Igual sent ali na letra B, que também está no simple past. Se você estudou o simple past, você vai saber. Detail, track e get. Depois temos speaking, is going, is calling. E temos tell, detail e track. Bom, então quais desses verbos estão no simple present? Qual desses verbos estão no presente? É isso que nós precisamos saber aqui. Aí, nós temos ali, ó, track também é um verbo. Tells tá no presente? Tá no presente, tem o Szinho. E temos o detail, que seria de detalhar. Então, essa frase também